Oi, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Online Filmmaker Podcast. Podcast que, olha, um convidado melhor que o outro, só fico cada dia mais orgulhoso e hoje eu tô com o cara, que é o cara que tem uma das empresas que fala sobre Apple, que são, olha, exemplo de qualidade de produção, de modernização, e hoje ele tá aqui para me contar um pouco da história dele e do Mac Magazine, o Rafael Fishman. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Thiago. Prazer estar aqui com vocês. Pô, que bacana. E, para quem tá vendo a versão em vídeo do podcast, ele está com uma camisa do AFC Richmond, o time do Ted Lasso. Que Go demais, cara. Richmond! Para quem tá viajando totalmente, Ted Lasso é uma série, um original do Apple TV Plus, que ganhou um monte de prêmio, uma série de comédia muito legal e que Recomendo muito. recomendadíssimo, exato. Vou negociar aqui no final do podcast essa camiseta, ver se eu consigo comprar. Mas, Rafael, falando um pouquinho de ti para quem não te conhece, você pode te descrever assim, em algumas palavras? Difícil, né? Difícil, mas vou tentar. Bom, meu nome é Rafael Fishman, tenho hoje 36 anos, nascido em São Paulo, morei boa parte da minha vida em Salvador, Bahia, e estou em Lisboa há 2 anos e meio. Sou fã de tecnologia desde pequenininho, graças ao meu pai. Ele desde sempre trabalhou na área de informática, de tecnologia, prestando serviços, fazendo revenda de equipamentos. E estou no mundo Apple desde agosto de 2000. É uma história que a gente pode contar mais à frente aí. Também me apaixonei muito rapidamente. Antes de 2000 tive contato com PCs de todos os tipos e versões e gerações, mas tecnologia como um todo, seja PC, Mac, computador, smartphone, tablet, não importa, é uma coisa que sempre me interessou. Então, me considero um nerd, um geek, seja lá como você queira chamar aí, mas a minha formação não tem nada a ver com a área. Quer dizer, hoje em dia é difícil você pegar uma profissão que não tenha relação direta ou indireta com tecnologia, mas eu sou formado em publicidade e propaganda. Cheguei a trabalhar alguns anos em agência de propaganda em Salvador, antes de me dedicar full-time ao Mac Magazine, que está para completar 20 anos desde a Caramba. fundação original do Mac Magazine. Então, minha vida é mais Mac Magazine do que sem ele, hoje em dia. Já estou com 36, então ele faz parte aí. Ele foi concebido ainda, eu molequinho, não era projeto de vida profissional, nada disso, era um hobby, era uma brincadeira, mas daí se tornou o que é hoje, graças a Deus é o meu sustento, é uma coisa que eu curto fazer mesmo depois de 20 anos. Cara, Mas é notável, é notável. Eu vi agora o seu vídeo recente que você postou sobre o controle universal que surgiu agora para os dispositivos Apple, né? E o teu entusiasmo falando é notável. Então a gente vê que você continua com tesão pela coisa, com vontade de mostrar as novidades e apaixonado pela tecnologia, né? Isso é muito bacana. Agora eu tenho muita curiosidade de saber se você tem a tua memória, a tua primeira memória de algum produto Apple que você lembra assim que te marcou a primeira vez. eu acho que um dos meus primeiros contatos diretos com o mundo Apple foi quando eu ganhei o meu primeiro produto Apple. Antes disso, eu já ouvia falar de Apple. Vale lembrar que era uma época que não existia iPhone, não existia iPad, não existia Apple Watch. A Apple era basicamente focada nos Macintoshes. E era uma época, especialmente no Brasil, isso é uma coisa que não mudou tanto assim nesses mais de 20 anos, mas especialmente no Brasil, a Apple era o nicho do nicho. Então você ouvia falar de Mac sendo usado em agências de propaganda, em empresas focadas em multimídia, em edição gráfica, edição 3D. Era aquela coisa assim, aqueles computadores poderosos dedicados a desktop publishing, a edição gráfica, edição de vídeo, edição de áudio. Então, eu ouvi falar, provavelmente devo ter visto alguma coisa, algum produto Apple antes de ter o meu, mas o contato direto e eu ter começado a me inteirar mais da empresa, da história dela, de quem era, por exemplo, Steve Jobs, de como a Apple surgiu, veio a partir do momento que eu ganhei o meu primeiro iMac, em agosto de 2000, foi o meu pai mesmo, ele participou de um sorteio de uma distribuidora que trabalhava com ele, acabou ganhando um iMac nesse sorteio. Caraca. Eu compartilhava um PC em casa, era o computador da casa, e aí ele aproveitou, ó, toma esse iMac aqui, era um G3 de 350 MHz, Blueberry, aquele azul meio esverdeado com a
translúcida foi um dos produtos que trouxe a Apple de volta da quase falência, né, na época do retorno do Jobs, no fim da década de 90. E aí ele pegou esse Mac e falou: ó, esse daqui vai ser o seu computador para você colocar no seu quarto. E aí Cara, que legal. foi o meu primeiro contato realmente direto com o produto Apple, lembrando mais uma vez que era muito diferente de hoje. Era um sistema muito diferente do que a gente está acostumado hoje, ele se integrava bem menos a PCs com Windows, tinha uma série de incompatibilidades que hoje em dia não existem mais, e a gente não tinha esses dispositivos portáteis ainda, a própria internet ainda já estavam se consolidando, mas a gente ainda estava nos primeiros anos de internet, né? A gente está falando de 2000, a internet começou a chegar para valer no Brasil, 94, 95, 96, então eram ainda os primeiros anos, era uma época ainda de internet de escada em casa, não tinha banda larga, nem fibra ótica, nem nada do tipo. Então, era outro mundo, e o fato de ser um nicho me permitiu começar a conhecer as poucas, entre aspas, pessoas da comunidade Mac, comunidade Apple no Brasil muito rapidamente. Eu comecei, eram alguns gatos pingados, né? E aí você vai se entrosando e um ajuda o outro. Era uma tribo que hoje em dia se perdeu um pouquinho, porque hoje em dia a gente tem usuários Apple muito distintos. Tem a galera da velha guarda, que eu já me incluo nisso daí, já tô ficando velho, mas a galera que está e conhece e utiliza produtos Apple há décadas, muito antes desses novos aparelhos de hoje em dia, e tem gente que conhece Apple pelo iPhone, Uhum. ou conhece pelo iPad, e aí, a partir daí, vai tomando conhecimento das outras coisas, mas os produtos também têm preços muito proibitivos hoje em dia, especialmente no Brasil, mas não só no Brasil. São produtos caros, são produtos sempre direcionados ao mercado high-end, a premium e tudo mais. Então, acaba limitando o acesso, infelizmente, a produtos da Apple É. para muita gente. Então, a comunidade ainda existe, mas ela é muito mais heterogênea hoje, né? Tem pessoas de todos os tipos, pessoas, como eu falei, que já acompanham a Apple há muito tempo, e tem gente que está chegando agora, e tem gente que chega por meio de iPhone, depois conhece Mac, tem gente que vem do Mac e aí parte para os dispositivos portáteis, e tem gente que já conhece isso tudo e tem uma mescla, é uma coisa que a gente vê muito entre os leitores do Mac Magazine. Pessoas, por exemplo, que não largam Mac de jeito nenhum, mas se recusam a usar um iPhone, usam Android, não tem problema. Uhum. Eu Ou o sou um deles. contrário. Pois, então. E assim como também temos usuários de iPhones que amam o iPhone, mas usam PC. Uhum. Ou não querem saber de Mac, ou não podem comprar um Mac e usam PC. Então, é isso que eu falo de ser muito heterogêneo hoje em dia. Com certeza. Eu, por exemplo, eu estou conversando com o Rafael, pessoal, através de um iMac. E eu sou um que eu não tenho mais vontade de ter iPhones, mas eu uso iMac, uso iPad. Eu gosto muito dos dispositivos da Apple. O celular já não me atrai tanto, eu gosto mais da liberdade do Android. Uhum. Mas eu acho que isso realmente é bem característico, né? Tá muito plural a comunidade que utiliza dispositivos da maçã, né? E eu gostaria de saber, cara, como é que foi então, já que o seu primeiro dispositivo você ganhou de presente esse iMac estilo TV de tubo, digamos assim, né? E disso para chegar no ponto de criar conteúdos a respeito dos dispositivos. O que que aconteceu? Teve algum clique? Teve alguma situação? Isso foi rapidinho, cara. Como eu digo, não era. Eu não criei o Mac Magazine que ele é hoje. Eu criei outra coisa que se tornou o que ele é hoje. Mas nessa época, quando eu ganhei o meu primeiro Mac, eu já tinha um blog. Blog pessoal. Naquela época era muito comum. Tinha Blogger, que depois foi comprado pelo Google, depois tinha outras plataformazinhas de você postar coisas. Era uma época que tinha gente que tinha os que gostavam de escrever, como eu já gostava, tinham os blogs, os que gostavam de postar fotos tinham os fotologs. Aham. Então, eu já tinha um meu sitezinho naquela época, desde muito antes de eu ganhar a Mac. Então, eu já escrevia eventualmente sobre tecnologia. Eu mesclava com outros assuntos, mas já escrevia sobre tecnologia. E aí, quando eu ganhei o iMac, eu comecei a produzir já para o meu blog conteúdos sobre Apple, já me inteirando daquilo ali, falando de hardware, de sistema, de software, já comecei a chamar uma galera da comunidade a interagir comigo, mas pouco tempo depois eu comecei a colaborar com um dos pouquíssimos sites, se não um dos únicos que existia na época, que não existe já há mais de décadas, sei lá. Comecei a colaborar com esse site, mas em pouco tempo também eu não tinha muita
muita liberdade, muita autonomia lá dentro, e eu senti necessidade de ter um espaço comandado por mim que E fosse qual, dedicado à Apple. e qual era esse site? Chamava Mac News, o primeiro site Mac News. que eu escrevi. Depois eu também cheguei a colaborar com a Mac Mania, que era a única revista física impressa que existia sobre Apple. Essa durou muito mais do que o Mac News. Ela depois foi, inclusive, ela trocou de editora, mudou de nome, passou de Mac Mania para Mac+, durou mais um tempinho. Então eu era também colaborador, colunista dessa revista, escrevi muitos artigos para ela, também foi uma época bacana. E isso eu já fiz em paralelo ao Mac Magazine, porque eu ganhei esse iMac em agosto de 2000 e eu registrei o domínio e pus o Mac Magazine no ar, a primeira versão dele, em abril de 2002. Então foi Uhum. 1 ano e meio depois eu já estava com o Mac Magazine no ar. Mais uma vez, não tem nada a ver com o que era hoje. Inclusive o site ele teve uma etapa de moleque, eu tinha 16 anos. Teve Caraca. uma fase até 2005, 2006, que era um estilo completamente diferente do que é hoje, inclusive a web era diferente, não existia, eu acho, nessa época nem o Google AdSense ainda, você não conseguia nem monetizar muito bem um site, era tudo muito manual, muito direto. E aí eu morei 1 ano na Nova Zelândia nessa história aí, fiz um intercâmbio acadêmico, passei 1 ano lá, e aí o site ficou meio capenga, porque eu estava curtindo o intercâmbio, graças a Deus eu consegui curtir muito bem, obrigado. Na volta, o site também ele não tinha periodicidade nem nada, eu criei um podcast, que também foi um dos primeiros podcasts, assim, a gente está falando de 2005, 2006, era o comecinho de podcasts no Brasil, era uma época que não existia transmissão ao vivo de podcast, não existia videocast, era tudo em áudio, normalmente eram todos monólogos, até porque as conexões não ajudavam muito, as ferramentas eram Uhum. complicadas, então a menos que você pudesse gravar com alguém pessoalmente, você não tinha ferramentas como a que a gente está usando agora aqui para fazer uma gravação em vídeo. Eu em Portugal, você eu não sei nem onde você está, mas certamente é longe daqui. E Chapecó, aí, Santa Catarina. então, bem longe. E eu falo e você me ouve com um delay de, sei lá, menos de um segundo, e hoje em dia isso é uma coisa normal, mas naquela época os podcasts eram monólogos, eu tive provavelmente uns 15 episódios desse podcast monólogo, até que em meados de 2006, aí sim a gente entra numa fase que, que ainda é a fase atual do site, mas ainda passou por várias metamorfoses e foi se profissionalizando e se tornando de fato um negócio aos poucos. Mas é uma. Daí até eu sair da última agência que eu trabalhei de publicidade, foi em meados de 2008, você vê. Eu criei ele em 2002, a partir de meados de 2008 que eu falei assim, não, eu vou apostar nisso daqui como um negócio. Foi quando eu falei, ó, Uhum. vou sair das agências e vou me dedicar full time, estou me formando na faculdade também. Eu vejo potencial nisso daqui. Então foram 6 anos até eu começar a levar ele a sério. Entendi. E como, cara, que você tinha a cabeça já de vou comprar o domínio com 16 anos, cara? Como é que tu tinha esse pensamento tão à frente, assim, cara? Mas isso é o que eu tô falando, foi uma brincadeira, porque comprar o domínio, hoje em dia você paga R$ 40 por ano, né, por um domínio, por ano. Naquela época provavelmente era menos, mas enfim, isso não foi uma coisa tão, não foi um grande investimento que eu fiz assim que fala assim, putz, como é que o cara arriscou isso naquela época? Provavelmente meu pai teve que comprar para mim, porque eu nem tinha a possibilidade, eu acho que naquela época, inclusive, só empresas que compravam domínios, depois que eles abriram para pessoa física e tudo mais. Então, meu pai que deve ter feito o primeiro registro, mas até aí não foi uma coisa tão à frente, eu diria assim, não foi uma coisa tão ousada, sabe? É, é que eu não, Eu eu não digo pela diga. questão do valor financeiro, mas eu digo pela questão de, cara, com 16 anos tu já entender aquela época que ter um domínio para ter o registro ali do nome do website era uma coisa que era importante. Isso, isso Hoje é daí. banal, né? O meu blog, por exemplo, nunca tive um domínio próprio. Hoje em dia eu até tenho, rafaelfishman.com, que eu pouco uso, mas naquela época era um domínio enorme, Blogger, ou então GeoCities, que teve naquela época também, que eram URLs enormes para você ter o seu blogzinho gratuito na web, ou sites também, antes da época de blogs. Então, quando eu criei um site dedicado à Apple, quando eu concebi o nome Mac Magazine, criei um logo para ele, que nem é o logo atual, eu achei que faria muito sentido e dava imponência ao negócio, por mais que, como eu falei aqui, era uma brincadeira. Aquele negócio poderia ter morrido com 1 ou 2 anos.
por acaso ele vingou. Mas eu achei ele bacana, sabe? Pô, eu quero ter um site.com.br. Foi provavelmente o meu primeiro site.com.br. Então, não era, como eu falei, tão complicado assim fazer isso, mas eu achei que fazia sentido para, mesmo sem vislumbrar muita coisa com aquilo ali, naquele momento, certamente, eu nunca imaginei que o Mac Magazine ia se tornar o meu sustento de vida, mas talvez inconscientemente veio isso, sabe? Vamos fazer isso daqui, Uhum. vai que, né? Vai que a coisa vinga. E que bom que você fez, cara, porque desde a época que era apenas o site, conteúdos de muita qualidade e atualizados, e muitos, até quando era algum rumor, alguma coisa, muitas vezes acertado, que a gente fica pensando, onde que o cara descobriu o troço desse, que fórum que ele foi ver para achar essa informação, né? Já demos Muito. alguns furos internacionais, que o Mac Magazine já foi referenciado no mundo inteiro. Temos Aham. alguns contatos na Apple e alguns já até nos falaram em ocasiões diferentes de que, sei lá, por exemplo, tem amigos nossos que trabalham nas lojas da Apple no Brasil. E muitas vezes já falaram pra gente que clientes às vezes chegam perguntando: ah, vai sair mesmo sei lá, um iPad novo, um iPhone novo? E os caras falam: gente, acesse o Mac Magazine porque eles sabem mais do que a gente, sabem antes da gente, sabe? Os próprios funcionários. E é verdade, porque quem trabalha numa Apple Store não vai ter acesso a nenhuma dessas informações. Aliás, você tem que ter muitos níveis lá dentro da Apple para você ter acesso a informações antecipadas sobre o que vai ser lançado. Mas a gente já ouviu isso de diferentes pessoas em diferentes áreas e setores dentro da Apple. Mas isso é uma das coisas que, inclusive, torna o nosso relacionamento com a Apple uma coisa que eu já citei em outras ocasiões, entrevistas e podcasts nossos e tudo mais. Tem muita gente que acha que a gente tem uma baita relação com a Apple, e a gente praticamente não tem relação com a Apple, o Mac Magazine, sabe? Uhum. E um dos motivos é isso, é porque a gente. É um dos, né? É porque a gente fala muito de vazamentos, a gente critica muito a empresa quando deve ser criticada. A gente não é aquele veículo puxa-saco que segue a Uhum. cartilhazinha da Apple, que faz tudo o que ela gostaria de fazer. Teve um episódio de anos atrás que a gente publicou fotos do projeto do novo, até então, novo escritório da Apple em São Paulo, no Itaim, acho que é Infinity Tower, lá no Itaim, se não me engano é o nome do prédio. A gente recebeu o projeto desse escritório, divulgamos no site e recebi uma ligação super grossa de um advogado, fazendo uma baita ameaça para a gente Caraca. tirar do ar. Então, aos pouquinhos, a gente foi construindo uma não relação com a Apple, entendeu? E graças a Deus, para nós, a gente não depende dessa relação para o site existir e se sustentar. Eu acho que seria muito legal ter uma relação. Eu acho que a gente poderia ajudar a Apple em vários momentos e a Apple poderia nos ajudar em alguns momentos, mas a gente já aprendeu a não ter essa relação com ela e já tem muitos anos que é assim. E ainda Uhum. bem que não precisamos, mas mesmo os veículos que têm relação com ela falam que ela é uma das empresas mais difíceis de se lidar, não conseguem informações para complementar matérias, para atualizar o consumidor da forma mais adequada possível, sempre negam e não querem comentar, e são cheios de cri-cris e regras e datas e não sei o quê, e muitos poréns, muitas vírgulas, e aí, talvez pelo meu perfil, ou talvez um pouquinho o perfil do meu sócio também, o Edu, a gente acabou desistindo disso anos atrás, sabe? A gente chegou a Uhum. insistir, fomos pessoalmente na Apple Brasil há muitos anos atrás, ó, estamos aqui dispostos a ajudar vocês, e vocês nos ajudarem. Não estamos aqui pedindo para vocês nos darem produtos, nada disso. A gente quer ter uma mínima relação, sabe? Somos o maior veículo que fala sobre Apple na língua portuguesa. Acho que seria Uhum. interessante a gente trocar um pouquinho de figurinhas, poder um ajudar o outro, mas nem isso daí deu em nada, infelizmente, porque justamente a gente não a gente optou por não, vou usar de uma forma meio drástica aqui, não se curvar às Uhum. regras deles, entendeu? A gente Sim. gostaria de poder continuar fazendo o nosso trabalho como a gente sempre fez, sendo sinceros, sendo sérios e dando a nossa opinião positiva quando a gente acha que é positiva, negativa quando a gente acha que é negativa, divulgando rumores e vazamentos enquanto isso é uma coisa legal, né? Você compartilhar informação não é você roubar alguma informação confidencial ou, sei lá, invadir um sistema, nada disso, nunca fizemos Uhum. nada disso, é só
uma questão de liberdade de imprensa mesmo, de você poder falar sobre informações que estão amplamente disponíveis, de você poder trocar figurinhas. Tem muitos leitores, até leitores que às vezes não gostam disso. Ah, vocês ficam falando muito de rumores, eu gostaria de ser surpreendido nos lançamentos. Mas, gente, a Apple, ela mesma, desde a As época do pessoas sem Jobs, noção. ela criou uma aura de segredo que faz bem para o marketing dela. Muitos desses vazamentos, a gente tem certeza que são plantados, sabe? De uma forma bem pensada, bem planejada, mas muitos desses vazamentos ela faz de propósito, até para ver a reação do público, tipo, vamos tirar o carregador da caixa de iPhones, vamos vazar essa informação aqui para ver como é que o pessoal vai reagir, sabe? O próximo iPhone pode vir sem carregador na caixa. Não sei se foi esse caso específico, eu estou dando um exemplo. Claro, claro. Para eles poderem sentir antes de fazer o anúncio oficial de fato, entendeu? Então, a Apple criou essa aura toda de segredos e quando você cria isso, você também acaba direcionando muitos olhares justamente para tentar você obter informação daquela empresa que não quer, ao menos teoricamente, não quer que nada vaze. Então, tem muito dinheiro envolvido, provavelmente, lá. A galera da Ásia que fabrica os produtos, que recebe informação, que tem acesso a certas coisas antes do lançamento. Pega esses chineses aí que ganham mal pra caramba, o cara recebe uma proposta de alguém aí para compartilhar alguma coisa, para vazar uma informaçãozinha sobre um produto novo. Isso aí deve gerar muito interesse, porque o mundo clama por esses vazamentos de Apple, Claro. gera muita discussão e tal. E eu, pessoalmente, embora goste de ser surpreendido nas apresentações da Apple, acho muito legal quando ela traz uma coisa que não vazou. É raro, mas acontece, é bacana. Mas eu também gosto de ter acesso a essas futuras informações de como vai ser o iPhone 14, o 15, o 16, porque eu e muitos dos leitores, a gente é amante de tecnologia, então eu gosto de debater essas possibilidades, de entender, vai mudar isso, vai mudar aquilo, eu preferiria dessa forma, poderia ser daquela que a concorrente está fazendo, por que será que eles vão seguir nesse caminho, por que eles não fazem diferente? É conteúdo e é papo, sabe? É assunto para você debater, e eu acho divertido isso. Não, eu prefiro trocar essas ideias com os nossos leitores, com sócios, com participantes do nosso podcast, e ter esses assuntos para a gente enriquecer discussões do que ficar, não, vamos ficar aqui sem informação nenhuma até o lançamento, deixa só a Apple falar na hora que ela vai falar, sabe? Claro. Acho que acaba sendo um pouco besteira ficar se preocupando muito com isso. E isso é fascinante, porque a tecnologia ela é infinita, né? Sempre tem coisa nova surgindo, sempre tem tecnologias diferentes sendo desenvolvidas e a gente poder estar ali sentindo a coisa acontecendo, desde um rumor até consolidar, é muito bacana. Eu tô na expectativa já faz uns 2 anos aí, mas acho que vou me frustrar de ver o Final Cut Pro no iPad. Eu Queria também estou muito. muito na expectativa. São 2 aplicativos que fazem muita falta no iPad para que o discurso da Apple de que o iPad é um bom substituto ao computador surta. Não é que surta efeito, mas é que ela realmente possa assinar embaixo disso, que ela fala muito disso. O iPad pode substituir o computador para muita gente, e pode mesmo, de fato. Mas ela tem que dar o exemplo para a comunidade de desenvolvimento de software e ela não pode não ter um Final Cut Pro para iPad e não ter, para quem programa, um Xcode, que é o ambiente de desenvolvimento de aplicativos também no iPad. Ela tem que ter esses dois, são as 2 grandes coisas da Apple que estão faltando muito no iPad, e ela tem que dar o exemplo para a comunidade. Então, eles até recentemente anunciaram um update aí do iMovie e tal, mas não tem nem comparação. Não. Graças a Deus, para a galera que usa já o iPad profissionalmente para isso, tem um baita aplicativo, que é o LumaFusion, você já deve ter experimentado, Uhum. mas não é um Final Cut. É um baita aplicativo, faz muito, mas ainda faz falta um Final Cut. Exato. E você acha que vem aí, cara, nos Acho. próximos. É? Acho que vem. Acho que já deveria ter vindo, na verdade, mas já houve vazamentos, assim, não é tipo, estamos na expectativa de Apple fazer. Não, já houve rumores, assim, concretos. Não sei se eu posso falar dessa forma, né? Rumor é rumor. Mas já houve informações de fontes com credibilidade de que está sendo desenvolvido e que será lançado mais cedo ou mais tarde. Não sei por que não foi ainda, Ah, mas que vai legal. chegar sim. Que legal. E Rafael, você me contou aqui, contou pra gente que em 2002, digamos assim, começou de uma forma
quase amadora, o Mac Magazine, em 2008 você mergulhou de cabeça, isso? E quando que houve o desejo e essa nova vertente que foi o canal no YouTube? Quando que você resolveu fazer os vídeos, cara? Cara, o YouTube, a gente é muito. Isso é uma sina minha. Eu sou meio. Quem me sacaneia muito isso é meu outro sócio, o Breno Masi. Ele sempre me sacaneia dizendo que eu sou teimoso, que eu demoro a abraçar novas coisas. Um dos clássicos exemplos que ele me traz muito era na época que ele já estava lá viciado no Instagram e eu nem conta tinha. Aí eu falei, cara, esse negócio não vai pegar, não sei o que, eu demoro, sabe, para criar as contas. TikTok, por exemplo, a gente até perdeu o arroba do Mac Magazine porque eu não criei lá, não que a gente fosse explorar o TikTok, mas até o arroba do Mac Magazine eu perdi de moleza que eu sou. YouTube, a gente tem uma conta já, pô, provavelmente desde essa época aí, 2008, 2009, 2010, provavelmente é quando a gente tem a conta do Mac Magazine. Mas de eu me considerar um youtuber, que eu já posso assinar hoje embaixo que sou, nunca imaginei que me tornaria um. Isso é uma coisa muito recente, cara, muito recente. É uma coisa que engrenou mesmo depois que eu vim para Portugal, para você ter uma ideia de quão recente que é. Porque na época que eu ainda estava em Salvador, meu escritório era na varanda do meu apartamento. Na verdade, foi para a varanda depois que minha filha nasceu. Eu morava num apartamento de 2 quartos, então o segundo quarto era o meu escritório, mas durou tipo 6 meses, um ano. Minha filha nasceu, fui chutado para a varanda. E era uma varanda que até deu para montar um escritóriozinho lá, ela era comprida, mas meio apertadinha. E cheguei a gravar alguns vídeos lá, mas era uma época ainda de que. Eu já nem lembro qual era a periodicidade, mas provavelmente eu passava 1, 2 semanas sem gravar nada, depois vinha um vídeo ou outro. Então o canal já tem alguns anos que tem conteúdos aqui e ali. Eu lembro de uma época que eu nem aparecia nos vídeos. Alguns eu aparecia, mas muitos eu fazia só câmera em cima do iPhone, em cima do Mac, e acabou. É, tive uma época tenebrosa de inexperiente com captação, com imagens ruins, com áudio terrível. Até cheguei a fazer trabalho para cliente. Viajei para outra cidade para fazer trabalho de vídeo que ficou uma porcaria. Hoje em dia eu vejo com a maior vergonha. Mas é assim que a gente aprende, né, cara? É assim que a gente aprende. E Com aqui em certeza. Portugal eu tenho um quarto que não é um escritório 100%, não é um estúdio 100%, é um quarto de hóspedes na minha casa, que durante boa parte do ano, quando não tenho hóspedes nenhum, é o meu escritório e acaba sendo uma espécie de estúdio, mas assim, nem tem uma baita preparação aqui nem nada, mas eu consegui aos poucos aqui ter um ambiente mais propício, não só o físico, onde eu trabalho, mas o fato de eu estar em Portugal também me facilitou a ter acesso aos últimos lançamentos da Apple, porque Portugal está sempre a Europa, né? Está sempre na primeira leva de lançamentos da Apple. Então eu consigo pôr as mãos nos produtos muito mais fácil, enquanto quando a gente estava no Brasil, a gente tinha que viajar muitas vezes para os Estados Unidos ou até aqui para a Europa, viemos algumas vezes para entrar na fila. Fomos para a Austrália já também, para ser um dos primeiros do Os mundo lá, por causa primeiros. do fuso. A gente sempre tinha que viajar para ser um dos primeiros a colocar a mão no iPhone, para fazer unboxing, para fazer hands-on e tal. E aqui eu consigo fazer isso em casa. Ele chega aqui na minha porta e entrega no primeiro dia. Então foi. Eu vim para cá em julho de 2019. E aí, em 2019, a gente está falando de iPhone. Caramba, ano passado foi o iPhone 13, 2020 foi o iPhone 12, então acho que é a época do iPhone 11, se não me falha a memória. Eu encontrei com meus sócios, o Breno e o Edu, na França, para fazer essa primeira cobertura depois que eu estava aqui em Portugal. E a partir dali, aí quando a gente fazia essas coberturas, a gente sempre produzia muitos vídeos. Isso já tinha alguns anos já. Era a época que bombava o nosso canal. A semana de Uhum. lançamentos de produtos Apple. A gente fazendo todos os vídeos de lançamentos já tinha alguns anos. Mas foi a partir daquele ali, setembro de 2019, que eu já estava aqui, que eu voltei dessa viagem e falei, gente, agora a gente tem que mergulhar no YouTube. Eu tenho que criar e publicar pelo menos 2 ou 3 vídeos por semana aqui e fazer o nosso canal crescer. Nessa época a gente estava com 30 mil assinantes no canal. Não era nada, mas para um site do tamanho do Mac Magazine não era correspondente. O Mac Magazine tem milhões de visitas por mês e o canal estava com 30 mil assinantes e não tinha periodicidade, não tinha um profissionalismo adequado nas produções. E aí foi a partir dali que a gente começou a investir em equipamento,
Nossos vídeos ainda eram em Uhum. 1080p, não tinha nem câmera para filmar em 4K, não tinha microfones adequados, nada disso. A gente começou a investir tanto na parte de equipamentos, de luz, de áudio, quanto na produção de conteúdo, que é o que mais importa, né? E aí Legal. mantivemos essa periodicidade, e isso então, fala aí, setembro de 2019, 30 mil assinantes, agora estamos chegando a quase 130 mil. Então tem 2 anos e pouquinho que aumentamos aí em 100 mil assinantes, que eu Muito ainda acho que legal. é bom, eu tô feliz, mas é um crescimento bem devagar. Você tem que estar ali, ó, você tem que contar, ó, vamos manter isso daqui, dá muito trabalho, você sabe muito bem o que é colocar um vídeo no ar, o que é ter 5 minutos de um vídeo editado, quantas horas que demora do começo ao fim. Exato. E você tem que fazer isso como a gente se impôs, porque eu poderia também ter criado outra periodicidade. Não, vamos fazer 2 vídeos bacanas por mês, vídeos que demora dias para produzir. Mas não, a gente aposta em coisas mais momentâneas, mais rapidinhas, que eu consiga produzir 2 ou 3 por semana. Então, em 2 anos, foram muitas e muitas horas investidas nisso, fora o investimento financeiro em equipamentos, que a gente já gastou bastante. Tudo que a gente recebe, o relativamente pouco que a gente recebe do YouTube, a gente reinveste. Agora que a gente está com um setupzinho legal, que está começando a não ter que reinvestir tudo que entra, mas ainda assim, no estágio atual, seria fácil de você falar, não, esse negócio aqui não tá fechando a conta, sabe? É muito trabalho e muito dinheiro que já foi investido para pouco retorno, mas eu não tô nem um pouco afim de desacelerar, até porque eu peguei gosto por isso, sabe? Isso que eu ia te perguntar, se com o teu aprendizado, com a melhora na tua a captação de áudio, melhora na posição de luz, exposição de imagem, foi criando o gosto pela coisa, então? Muito, muito. Ainda acho um pouco esquisito me colocar como um youtuber, sabe? E eu, de fato, não sou só um youtuber, né? Eu administro um negócio, eu sou o editor-chefe lá do site, sou host do podcast, mas eu também virei youtuber, por acaso fui eu. E de fato eu peguei gosto, mas assim, eu percebo que a minha própria desenvoltura na frente da câmera é uma coisa que, quando você faz 10, 20, 100, 200 vezes, você evolui. É prática, prática, prática. Tem pessoa que já nasce com dom para aquilo ali, mas se você não tem o dom, amigo, faça 500 vezes que você vai ficar bom. Não tem Exato. mistério. Se você desistir na 12ª vez, você não vai aprender, você não vai se aprimorar. Então, tudo isso, né? Até erros que com certeza todo mundo que já passou por isso que eu tô passando, esse aprendizado, já fez. Por exemplo, gravei uma vez 35 minutos de vídeo. Quando eu terminei, eu vi que eu não tinha ligado o microfone. Ah, clássico. Clássico. E aí, cara, é um desespero que é só você vivenciando, você perder 35 minutos de você falando e se empolgando ali com o conteúdo e tal, e quando você percebe que aquilo ali até parece pouco, mas você terminar um vídeo, você falou, Uhum. passou todo o conteúdo e perceber que aquilo ali foi em vão, nossa, na hora eu falei: "Caralho, eu não quero mais fazer esse vídeo", sabe, não hoje. E você Mas é um escreve aprendizado roteiros? tão forte. Não escrevo texto, Não? não. No máximo, poucas vezes eu faço um roteirinho em tópicos. Mas Ah, eu gosto muito tópicos. da Uhum. espontaneidade e, assim, minha vida é muito corrida, como eu falei, eu não sou só youtuber. Se eu só tivesse hoje em dia o canal do Mac Magazine, eu teria muito mais tempo para me dedicar a preparar e fazer até conteúdos com mais frequência, mas eu tenho inúmeras responsabilidades e tarefas no Mac Magazine como um todo. Então é até uma maluquice eu ter me disposto a produzir 2 ou 3 vídeos por semana, porque antes de eu começar a fazer isso, minha vida já era, tipo, trabalho até o gargalo, ainda me veio isso, sabe? Mas agora já foi, não tenho como voltar atrás, mas eu não tenho nem tempo, sabe, para fazer um roteirozinho, e eu me acostumei a falar de uma forma mais espontânea. No máximo, eu coloco tópicos para eu não me esquecer de tratar de alguma coisa muito importante, mas escrever um parágrafo e ler não é a minha. Não aprendi a fazer isso, nunca nem pretendo usar, sei lá, teleprompter. Eu acho que aí já é um outro aprendizado, sabe? Não é que eu acho Entendi. errado quem faz isso, mas aí já é uma forma de você gravar o vídeo que eu não tô acostumado. Eu teria que aprender a fazer dessa forma. Sim.
Mas o que eu ia falar, só a questão do microfone, de esquecer, é um aprendizado que, se você não vivencia isso, você não tem muita noção do que é isso, sabe? E quando Uhum. você erra dessa forma, você aprende. Depois daquilo ali, que isso aí deve ter acontecido há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Depois daquilo ali aconteceu uma única vez e eu percebi com 5 minutos de vídeo que estava desligado. Mas assim, eu demorei. Isso aí deve ter 1 mês e meio que aconteceu de novo. Depois desse episódio bizarro. Então, no momento que você vai começar a gravar um vídeo, porque eu tô sozinho, né? São raras as vezes que tem alguma outra pessoa comigo produzindo. Então, tem que posicionar a luz, ver a intensidade dela, a câmera, a abertura, qual é a lente que eu vou usar, qual é o enquadramento, se o ISO tá legal, se o balanço de branco tá beleza, se o microfone tá ligado, se tá no nível certo, porque às vezes eu uso um microfone mais sensível, eu tenho que aumentar o nível da câmera, às vezes é um microfone que não tá ligado na câmera, eu tenho que tenho que ver o nível do gravador, eu tenho que lembrar de botar para gravar o gravador e botar para gravar a câmera, fazer a claquete, e aí, depois disso tudo, toda essa preocupação, qual é a camisa que eu vou usar, será que meu dente tá sujo? Depois disso tudo, você ainda tem que se preocupar em passar o conteúdo que você tem que passar da melhor forma possível, sem errar e com uma... Não é um personagem, eu não visto um personagem, mas eu visto uma energia que talvez no momento eu não esteja, se eu tivesse, sei lá, batendo um papo com a minha esposa, eu vou falar com ela de um jeito. Se eu vou olhar para a câmera aqui, eu tenho que gesticular, eu tenho que passar uma certa animação assim para quem estiver me assistindo ter interesse de continuar vendo o que eu estou fazendo. Você citou o exemplo do vídeo do controle universal. Aquilo ali foi real. Eu estava impressionado, contente de ver a coisa funcionando ali, mas se eu tivesse sozinho, provavelmente eu ia fazer assim, dar um sorrisinho e tal, pô, que legal, ia pensar comigo, mas é diferente de você fazer isso É, sabendo que milhares de pessoas vão ver a sua reação, sabe? Então com certeza. eu não sou falso, eu não crio um personagem, eu não sou ator, eu nem conseguiria fazer isso, não é a minha, mas você tem que ter uma postura, uma entonação diferente. Eu Tal como eu tô tendo concordo. agora também agora com você. Não, concordo. E é assim mesmo. É, quando eu às vezes me pego vendo o meu próprio vídeo, eu fico olhando assim, nossa, como eu tô gesticulando né, e fazendo aquele jogo todo, que já ficou tão natural que eu nem percebo que eu faço na hora e depois eu vejo na gravação que eu fiz. É bem isso, a gente fica, parece num vezes dois ali na intensidade da coisa, né? É, é. E Aliás, a cara, velocidade de falar é uma outra coisa que eu tive que aprender também. Eu, nessa ânsia de talvez eliminar cortes no vídeo, para não ter muito jump cut, eu aham. eu gosto às vezes de falar um parágrafo inteiro sem errar, sabe, para quando eu cortar ser um corte natural. Vou acabar um parágrafo, não vão perceber aqui que no meio da minha fala eu cortei. E aí, no começo, eu vomitava um parágrafo muito rápido, sabe? A galera falava: "Nossa, você tá falando muito rápido". Eu falo já rápido, vocês estão vendo agora, neste momento eu falando rápido. Mas eu tive que aprender também nos vídeos a dar uma desacelerada, tipo, não tem porquê eu falar tão rápido assim. Mas ainda assim, e eu melhorei muito, dá pra ver isso, você pega vídeo de 2 anos atrás de agora, você vê essa evolução na minha oratória, ainda assim tem gente que reclama. Pô, você fala muito rápido, aí dá vontade de falar: "Cara, o YouTube tem a opção lá de você botar em 0,75, 0,5". Cara, Diminui a minha velocidade aí. é muito engraçado ouvir isso porque eu recebo o comentário contrário, É que o eu falo contrário? muito devagar. Aí eles falam, comentam assim, um ou dois. Ah, o Thiago em 1,75 fala normal. Eu É, recebo uma crítica eu recebo inversa. alguns áudios também de pessoas que eu coloco em 1,5 ou 2 e parece que a pessoa tá falando normal, mas, você nunca vai agradar todo mundo, Não é tem brabo, né. como. E como que vocês fazem, cara? Porque a monetização do site Mac Magazine é uma. A monetização do YouTube existe o AdSense, mas eu tenho certeza que vocês devem ter duas, três outras fontes de monetização do canal, né? Quais seriam elas, Rafael? Hoje em dia, como eu te falei, eu ainda considero o canal, eu vou usar uma palavra aqui meio ousada, de um canal de já com 130 mil assinantes e com tantos vídeos publicados, mas eu ainda acho que é uma parte embrionária do Mac Magazine, eu ainda quero consolidar mais ele. Então já fomos convidados para ad networks, de participar de outros grupos lá de publicidades no YouTube, e até hoje nunca entramos. Então a publicidade primária, o pouco que a gente ganha, que ainda é pouco, com o YouTube, vem do AdSense. E aí a Uhum. gente tem acordos publicitários com empresas que já anunciam no Mac Magazine por meio de publi editoriais,
por meio de campanhas de banners e podcast e tal, que agora a gente, com o crescimento da audiência no YouTube, a gente começa a poder incluir também o YouTube em planos de mídia. Então, isso é uma coisa bacana, que valoriza muito as campanhas que a gente monta, e essa pluralidade do Mac Magazine de não ser simplesmente um canal do YouTube nos permite atingir públicos muito diferentes, porque eu sou um cara que gosto de ler e gosto também de assistir a vídeos, mas a gente sabe que o perfil de muito da nossa audiência do YouTube é muito diferente do nosso perfil dos leitores fiéis do site. No geral, Uhum. são pessoas diferentes. E você vê isso nos próprios comentários das nossas matérias que publicamos no site em texto e dos nossos vídeos que vão para o YouTube. São pessoas diferentes, sabe? São pessoas que gostam de Apple, que gostam de tecnologia, que conhecem e acompanham o Mac Magazine, mas eles acompanham Mac Magazines diferentes. Não é à toa que muitas vezes a gente publica, digamos, um tutorial sobre controle universal. Você vai procurar lá no Mac Magazine e tem uma versão de o que é, como configurar e como usar o controle universal escrito em texto, com imagens, e tem um vídeo também, porque dificilmente a mesma pessoa vai ver as duas coisas. A gente tem Uhum. noção disso. E aí, para anunciantes, é muito bom, porque a gente atinge públicos também diferentes. Então, hoje em dia, a gente consegue montar campanhas aí englobando essas diferentes propriedades de mídia do site. A gente fecha muita coisa direta, a gente tem uma parceria comercial com o UOL também, Uhum. fazemos parte lá dos canais de tecnologia do UOL, e com o crescimento do canal também, naturalmente, tem chegado a nós muitas empresas que querem, né, divulgar produtos e serviços, e muitas delas a gente percebe porque elas chegam por meio de formulário de contato do Mac Magazine, e às vezes a gente não sabe que tipo de veiculação que elas estão interessadas. Mas eu já começo a sentir que muitas vezes elas chegaram só por causa do YouTube. Não chegaram mais por causa do macmagazine.com.br, sabe, do site. Sim. Teve outro dia que teve uma empresa, uma fabricante de equipamentos de áudio, que queria que a gente avaliasse um novo microfone que eles lançaram, e eu não preciso de microfone, não estava afim de avaliar e tal, e aí falei, não, vou repassar isso daqui para um dos nossos redatores. E aí, quando eu falei para eles como é que seria a nossa cobertura daquele microfone, como é que seria feito, eu sugeri a gente fazer um unboxing pelo Instagram, ou com fotos, ou com stories, e depois teria um review completo escrito lá no site. E essa pessoa poderia usar, inclusive, o microfone num episódio do nosso podcast. Quando eu apresentei esse plano, todo o cara falando assim, mas e o unboxing no vídeo, né, que vai sair no YouTube? Eu falei, cara, não, esse não vai rolar, porque sou eu que gravo aqui, não sou eu que vou receber o produto. Então a empresa estava, Aham. ela entrou em contato, se eu tivesse oferecido só um vídeo sobre o produto para o No nosso YouTube, ele YouTube? já teria ficado satisfeito. Mas não, eu fiz um baita plano e ainda assim ele sentiu falta. Então tem chegado, a gente já estabeleceu umas relações muito bacanas com grandes empresas por causa do YouTube. Então, muitas vezes, a gente tá, é uma coisa que a gente até é um pouco contra, né, de fazer permutas. Porque para empresas acaba sendo muito fácil, né, fazer uma baita proposta de mídia. Ah, vamos fazer uma permuta aqui. Mas, cara, permuta não paga as contas do fim do mês, né? É, é verdade. Então, por um lado, eu acho isso ruim, mas por outro, as permutas no YouTube, que ainda consideramos embrionário, como eu falei, que graças a Deus a gente não depende do YouTube para o negócio do Mac Magazine, no YouTube ainda estão funcionando. Pode ser que daqui a um tempo, se o canal realmente crescer mais, se ele começar a dar um retorno bacana, se eu tiver que contratar gente para trabalhar comigo no canal, porque hoje em dia o canal, basicamente, quem faz sou eu apresento, eu capturo, eu edito, eu publico. Se eu começar a botar gente para trabalhar comigo, um outro apresentador, um editor, sei lá, um especialista em analytics de conteúdo para o YouTube, se a gente começar a criar uma equipe e o YouTube gerar gastos mensais para o site, a permuta já não funciona mais. Hoje em dia Uhum. ainda está ok, porque ela complementa o que a gente está recebendo de receita pura, né? Receita de fato monetária com o resto do negócio, mas com o tempo isso certamente vai acabar mudando no nosso cenário YouTube também. E você acredita que no futuro o seu canal, ou o canal de vocês, melhor dizendo, do YouTube, vai ser a principal fonte de renda ou acredita que não, em relação ao site e às vertentes do site? Eu acho que isso vai depender do futuro da plataforma YouTube como um todo, não muito da gente.
Eu quero que o YouTube se torne uma fatia grande do negócio. Mas daí ele se tornar a principal vai depender do crescimento do nosso canal e do YouTube em si, né? De ele não ser, por exemplo, ameaçado por plataformas como o TikTok da vida, que a gente nem está Uhum. ainda. Se porventura o TikTok derruba o YouTube aí, todo mundo migra para lá, eu teria que pensar num plano B para o nosso conteúdo de YouTube. Teria que migrar para lá também, criar shorts, enfim. E também depende, não diria de um fracasso do resto do negócio, mas talvez de uma estagnação, porque o resto do negócio também vem crescendo. Uhum. Nosso negócio de conteúdo, de podcast e tal. Então, eu espero que tudo cresça de forma muito saudável. Eu não sei se o YouTube vai superar. Eu ainda espero começar a ver resultados e um retorno mais significativo no YouTube, que realmente fala assim, ó, isso daqui é... Agora a gente não tem mais... Hoje em dia, eu poderia falar, ó, é muito trabalho. Eu preciso voltar a ter uma vida mais saudável. Vamos desistir do YouTube aqui, ou então vamos desacelerar bem aqui, fazer uma coisa esporádica. Não precisamos apagar, abandonar, mas eu poderia ainda fazer isso hoje, sabe? Sim. Embora não vá acontecer, não se preocupe. Mas eu quero chegar no estágio que eu não possa mais ter essa opção, sabe? Querer já, ó, isso daqui é... Uma Eu não tenho, realidade. eu não tenho o Mac Magazine hoje em dia, no começo, pra você ter pra você ter uma ideia, sei lá, janeiro eu saía de férias, eu colocava uma mensagenzinha lá, ó, estou saindo de férias, o site vai ficar sem post durante 1 ou 2 semanas, sabe? Lá em 2000 bolinha. Hoje em dia não tem como parar o site, sabe? Ah, a gente tá tirando férias. Não, tem uma baita equipe, sabe? Quando um tá de férias, o outro tá trabalhando, tem sócio, tem redator, tem colunista, tem não sei o quê. Não existe essa de parar. Então, Aham. eu quero chegar nesse estágio com o YouTube, sabe? Que Que legal. ainda não chegamos. Ah, mas vão chegar assim, com a qualidade do conteúdo que você está fazendo e como vocês estão sempre se modernizando, sempre se atualizando e melhorando, né? Inclusive nos conteúdos em vídeo, com certeza vão chegar lá. Agora eu tô curioso de uma coisa, cara. Você não tem sotaque de baiano, cara. Como É assim? muito misturado, cara. Eu sempre ouvi isso. Eu quando ia para São Paulo, eu sou paulista. Morei dos meus 5 aos 30 anos, digamos assim, em Salvador, mas tive o ano na Nova Zelândia, sempre fui muito para São Paulo, porque boa parte da família tá lá. Morei até alguns meses no Rio, também trabalhando para uma empresa no Rio. E sempre também tive contato com pessoas de fora, então falava inglês já, principalmente depois que eu tive a experiência na Nova Zelândia, que aprimorei muito o inglês, né? Posso dizer que tornei o meu inglês fluente nesse ano na Nova Zelândia, então eu não sei, eu não quando eu morava em Salvador e ia para São Paulo, às vezes eu soltava algumas coisas que a galera sacaneava, ó, baiano, não sei o quê. Mas quando eu estava em Salvador, sempre falavam, cadê o seu sotaque daqui, entendeu? Porque é Aham. misturado. Eu não sei o que é. Agora eu ainda estou em Portugal, já começo a soltar algumas expressões daqui. Talvez essa pluralidade de eu estar aqui, estar ali, falar com tanta gente de fora e tal, ter que ter uma comunicação mais neutra, que eu acho que eu não tenho um sotaque nem de paulista, nem de baiano, nem de carioca, nem nada. Não. É uma fala, de vez em quando eu solto coisas, sabe? Eu solto uma expressão de Salvador, então agora eu solto um pois aqui de Portugal, sabe? E a galera brinca. Vem que eu tenho uma raizinha aqui e outra ali, mas realmente eu nunca puxei muito para alguma coisa específica, não. Tá explicado. O cara é um filho da globalização. Teve por tudo aí no mundo, que legal. O meu negócio, graças a Deus, eu faço de qualquer lugar, né? Eu só ter uma internet boa, uma mesinha, uma cadeira de preferência confortável e tô trabalhando. Isso é maravilhoso. E você tem contato com pessoas que acompanham o site aí em Portugal, tanto brasileiros quanto portugueses? Tenho sim. A gente já tinha muitos leitores de Portugal e de outros países falantes de língua portuguesa, antes até de eu sonhar em me mudar para cá. Já tínhamos, porque, embora tenha um outro site aqui em Portugal que trate de Apple, não existe nenhum com o tamanho, a dedicação e a profundidade de conteúdo do Mac Magazine. Então a gente já tinha naturalmente conquistado falantes da língua portuguesa fora do Brasil. Fora os milhares de brasileiros que nos acompanham e que moram no mundo inteiro, né? Porque o brasileiro está em qualquer canto. É É verdade. difícil ir para algum lugar que não tenha brasileiro. Então,
no nosso mapinha lá do Google Analytics, você vê gente do mundo inteiro, né? Não tem nenhum lugar que não tenha visitas. Mas depois, talvez até antes, eu diria, viu? Eu acho que um pouco antes de eu sequer cogitar mudar para cá, a gente começou a perceber isso e dar um pouco de mais de ênfase. Ó, não custa nada a gente ser um site brasileiro, mas que também dá atenção a Portugal, sabe? Algumas notícias. É só digitar Portugal na busca do Mac Magazine que vai encontrar artigos específicos sobre novidades em Portugal, muito tempo antes de eu sequer cogitar vir para cá. Então, a gente já tinha começado a dar esse direcionamento e, claro, quando eu decidi me mudar e me mudei, aí a gente naturalmente deu mais ênfase ainda. Então, o fato de eu estar aqui e ter dado essa atenção especial, o Mac Magazine ainda é o site brasileiro, mas a gente abraça também um público falante de língua portuguesa fora do Brasil, a gente conquistou mais leitores ainda aqui, fiz amizade com pessoas que estão aqui. Tem um colaborador na equipe, Diogo Pires, que é um amigo meu que me ajudou muito no processo de mudança para cá, é casado com uma brasileira e hoje em dia faz parte da equipe de colaboradores do Pô, Mac que Magazine, legal. que é português, então isso foi inevitável acontecer. Muito legal. Vocês têm também um projeto de viagem com leitores do site. Conta pra galera que não conhece esse projeto como que ele é, porque eu achei muito interessante. Eu descobri recentemente também, não sabia sobre isso, mas conta pra nós. Estamos embarcando daqui a 10 dias para a nona edição do MM Tour, já a nona viagem, além de outra viagem que eu falo já já, que também fizemos em parceria com o portal eMasters. O MM Tour ele surgiu 2012, 13 ou 14. Agora eu já me perdi porque tem uma dessas datas aí que foi o surgimento do nosso podcast e outra que é do MM Tour. Mas foi entre 2012 e 2014 que a gente fez a primeira viagem e deu muito certo e a gente tem de fazer uma por ano. A pandemia complicou aí, a gente passou agora um hiato de 2 anos, mas basicamente é uma viagem anual que fazemos em um grupo de 14 ou 15 pessoas para o Vale do Silício. Eu, o Edu, às vezes vai o Breno também, que é o nosso outro sócio, e 10, 11, 12 leitores do site. E ficamos 7 noites lá na região de São Francisco, e aí fazemos o tour nerd Apple maníaco dos sonhos. E é uma loucura, porque eu já fiz isso muitas vezes, eu fui em todas as viagens, e ainda fico empolgado para ir de novo, sabe? Estamos embarcando daqui a 10 dias para a Que viagem, legal. e a gente visita os marcos históricos, as garagens onde a Apple foi criada, os museus de tecnologia, vamos em várias Apple Stores, visitamos algumas empresas também super bacanas, além de fazer, é claro, um pouco de turismo, que todo mundo merece, afinal, a galera que está indo com a gente, muitas pessoas nunca nem saíram do Brasil, estão indo pela primeira vez para fora do Brasil, então passeamos também, é uma região maravilhosa para fazer turismo, mas são dias sempre inesquecíveis, é uma baita viagem, 7 noites por lá, e vamos agora, dia 1º de abril, voltamos no dia 9, é a nona Legal, hein? edição, e aí do MM Tour surgiu também uma outra viagem chamada Dev Trip, que a gente faz em parceria com o eMasters, que é um MM Tour mais focado em developers, em programadores, e aí é uma viagem menos turística, menos Apple, mais focada em empresas de desenvolvimento, de integração de serviços, de internet, de web, que é a estrutura da viagem é muito parecida, só que direcionada a um público um pouquinho diferente, mas de resto são muito parecidas. Então já fizemos 4 ou 5 Dev Trips e esse vai ser o nono MM Tour. E aí esse Muito ano, legal. por causa da pandemia, que ficamos 2 anos sem fazer, provavelmente vamos ter um segundo MM Tour 10, lá para outubro, novembro. Que bacana. E vai ter vlog ou tem vídeos de gaveta pro período da viagem? Ainda não tem. É como eu te falei, minha estrutura aqui é super enxuta. Sou eu e eu. Mas eu vou ter que fazer. Tal como eu fiz, agora eu fui para o Brasil em janeiro, passei 3 semanas em Salvador. Nas 3 semanas saíram 2, 3 vídeos por semana. Deixei já vários engavetados e lá eu gravei, durante as férias, eu gravei 2 ou 3 vídeos. Mas eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui para a semana do MM Tour. É uma semaninha só, né? A gente vai num sábado, uma sexta-noite, volta num domingo. Então eu tenho que deixar só 2 ou 3 vídeos prontos. E aí, claro, quando eu voltar, teremos o vídeo da viagem em si, que vai ser provavelmente o primeiro que vai sair depois do retorno. Mas Que vai rolar. legal. E, cara, a gente tem muitos dos nossos ouvintes são pessoas que estão começando no YouTube ou já têm um canal no YouTube
e querem crescer, querem atingir maiores audiências, querem ter mais visualizações nos vídeos. O que que você sabe hoje, ou que você daria de conselho hoje que você não sabia quando você começou no YouTube para essa galera? É principalmente paciência, cara. Eu acho que é um negócio um pouco injusto para o criador do conteúdo, porque para você produzir um bom conteúdo para o YouTube, claro que você não precisa começar com o mesmo nível de dedicação, de profissionalismo, por exemplo, que a gente se impõe hoje em dia nos vídeos do Mac Magazine. Dá para começar mais simples, você não precisa gastar milhares de reais para já começar de um jeito overkill, sabe? Dá para começar filmando com celular, que hoje em dia é um baita aparelho para você capturar vídeo, já tem até um microfone bacana. Dá para você começar simplesmente com um iPhone, um Android no bolso, seja um tripézinho talvez ali para o smartphone, você já tem o equipamento necessário, grava com a luz do dia e já foi. Então, é focar-se em conteúdo, porque acima de um vídeo bem captado, um áudio bem captado, se você não tiver conteúdo, se você não tiver um diferencial, se você não estiver trazendo, agregando valor para quem estiver assistindo o seu conteúdo, você não vai para lugar nenhum. Você pode ter uma Red, uma câmera de cinema, um baita equipamento de luz e tal, se você não, não dá motivos para a pessoa dedicar alguns segundos ou minutos do dia dela assistindo o que você está trazendo, você não vai para lugar nenhum. Então, é você focar, e aí provavelmente você tem que fazer a mesma ideia que já vem lá desde os primórdios da internet, de blogs e podcasts. Eu vou criar um blog ou um podcast sobre o quê? Sobre uma coisa que você gosta. E que se Uhum. você, naturalmente, se você gosta, você já usa, se você já gosta, você já entende, e você vai falar de uma forma natural sobre aquilo ali. Então, faça sobre alguma coisa que realmente seja a sua praia, que você se vê fazendo aquilo ali 5, 10, 20 anos à frente, como eu. Porque se eu não gostasse de tecnologia, eu não estaria aqui ainda. Tem que ser uma coisa que mexe com você, sabe? E aí, naturalmente, você vai fazer bem. Agora, para o YouTube em si, mesmo você não investindo muito dinheiro, é cada vídeo para sair, desde o planejamento de você vai decidir que conteúdo você vai fazer, de você fazer uma pré-preparação ali para você saber o que você vai falar, uma pesquisa eventual que você tem que fazer ali para não falar besteira, até o momento de você captar. Aí você vai errar, você vai repetir a mesma frase 15 vezes até sair do jeito que você quer. Depois você vai editar aquilo ali, depois você vai exportar, você vai subir, tem que criar um thumbnail, um título, fazer uma divulgação daquilo ali. É uma dedicação enorme e o retorno demora muito para vir. E aí as pessoas desanimam, sabe? É muito fácil É, desanimar. E com certeza. desistir muito antes da hora que você tem que desistir. A gente, é como eu falei, Mac Magazine já tem plaquinha. Tá aqui, ó. Plaquinha de 100 mil, mas Ah, isso é ali. nada, cara. Mas porque a gente já tem uma plaquinha de 100 mil, eu tenho o caminhão do Mac Magazine em si, que não é o Mac Magazine do YouTube, para empurrar a popularidade do meu canal, mas ainda assim, com tudo isso, com 2 anos e meio que eu considero de dedicação mais direcionada ao YouTube, o canal já existia antes disso, ainda, como eu falei, teoricamente eu poderia agora falar, não, chega. Ainda, ainda vai muito, muito, muito à frente, sabe? É uma curva que começa quase reta, sabe? Para você começar a inclinar. Uhum. Eu acho que eu espero o que eu vejo de canais que já atingiram um nível bacana assim de sucesso, de popularidade, tem algum momento que a curva dá uma acentuada, sabe? Mas até você Uhum. conseguir essa coisa acentuada, que às vezes é um vídeo que bombou sem você imaginar, que viralizou, então um collab que você fez com alguém que te deu um impulso legal, um momento, alguma coisa que você fez, que você estava na hora certa, no lugar certo. Não tem uma receitinha, sabe? Faça isso daqui, que quando você fizer isso daqui vai bombar. Não. Uhum. É essa dedicação, profissionalismo, insistência, E e paciência. aí vai. Eu acho que se a pessoa fizer isso, tiver paciência, tiver um conteúdo legal, for metódica no sentido de exigente na qualidade do conteúdo, na qualidade do que as pessoas vão ver, e ela realmente tiver essa paciência, ela vai conseguir sucesso, sabe? Não, Com não, é, certeza. não é um negócio assim que
se você fizer isso tudo, ficar anos fazendo, você ainda assim não vai para lugar nenhum. Não, você vai, É. mas vai demorar. Eu vejo pelo meu caso, assim, eu tô há 3 anos e pouco com o meu canal principal e em número de inscritos ele ainda é baixo, vai fazer 47 mil agora, mas o impacto que está causando nas pessoas é incrível. Eu fui viajar para Foz do Iguaçu no shopping, fui parado pelo Gabriel lá de Pernambuco que me reconheceu e falou que acompanhava o canal. Aí esse final de semana eu fui tocar violão num barzinho em Frederico Westphalen ali no Rio Grande do Sul, e um casal veio falar que tinha assistido meu vídeo sobre a Amazon Uhum, Alexa e tal. Então a gente está impactando as pessoas, mesmo que no começo seja frustrante, pareça que não, a gente está impactando muita gente, né? sim. 30 mil, como você falou, cara, pensa 30 mil pessoas no estádio. É muita Uhum. gente, é uma galera, né? Com certeza. E eu quero te agradecer demais, Rafael, por ter cedido o teu tempo. Aí é tarde pra caramba em Portugal, né? Já são o quê? 11 alguma coisa? É, 11h08, mas eu tenho que me adaptar ao fuso do Brasil ainda, cara. Meu negócio tá no Brasil, infelizmente a vida é assim. Eu acordo um pouquinho mais tarde também, então tá tranquilo. Mas foi um prazer, Pô, cara. Obrigado pelo convite. prazerzaço. Você está sempre convidado para voltar aqui no Online Filmmaker Podcast com novas histórias, com mais bastidores aí do Mac Magazine. E faltou uma perguntinha que eu lembrei agora. Já tá de Tesla aí ainda não? Muito longe disso, muito longe. Tô com um Peugeotzinho 208 que pra mim tá perfeito. Eu quando vim pra Portugal, cara, eu até por um tempo eu falei, eu não quero ter carro. Quero morar num lugar que seja do lado de transporte público, quero andar de metrô e tal, mas infelizmente aí foi uma questão de escolha de onde que eu ia morar, de questão de custo de moradia. Acabei tendo que ficar num lugar que me obrigou a ter um carrinho, mas esse Peugeotzinho tá ótimo, é um carro só da família, não precisamos mais do que isso. Adoraria ter um Tesla, mas ainda tenho que suar mais um pouquinho. Mais alguns assinantes no YouTube aí. Então tá. Beleza, meu querido. Brigadão, tá? Um abração para ti aí. Abraço. Valeu, galera. Até o próximo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não esqueçam de se inscrever. Se você tá no Spotify nos ouvindo, também você pode seguir aí o podcast para não perder os próximos episódios. Valeu. Tchau, tchau.